Anunciado, nós temos a satisfação de receber mais uma vez aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Mirim-Doce, André Luiz Alves de Jesus, falando sobre os trabalhos no Legislativo mirim-docense. Presidente André, obrigado primeiramente pela sua presença aqui ao vivo. A gente sabe que no início deste ano o senhor assumiu então a presidência da Câmara de Vereadores. Após esses primeiros 5 meses de trabalho como presidente, qual que é a avaliação que o senhor faz do trabalho não só seu, mas também da Câmara de Vereadores? Presidente, obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É uma alegria muito que especial vir a esse microfone aqui e poder falar com a nossa gente, com o nosso povo, com o nosso eleitor, com o nosso cidadão mirim-docense, não somente com o cidadão mirim-docense, com todo o Alto Vale das pessoas que têm o privilégio de ouvir essa tão importante meio de comunicação que é a Rádio Educadora. Jefferson, nós temos feito um trabalho lá na Câmara de Vereadores de ouvir as pessoas, os seus anseios no nosso município, as suas sugestões, as suas opiniões. É claro que temos todos aqueles projetos que o Executivo encaminhou ao Legislativo Municipal, eles têm sido discutidos, têm sido analisados nas comissões permanentes, após vai ao plenário. A gente sabe da legalidade da lei, do regimento interno, da lei orgânica do município, que o projeto que vem a esta casa, ele vai na Casa Legislativa, ele vai à leitura, após várias comissões, e após então ele vem ao plenário em suas discussões e aprovação em primeira, segunda e terceira votação, que é a redação final dos projetos que o Executivo encaminha então ao Legislativo Municipal de Mirim-Doce. Eu digo que nós temos feito então um trabalho de ouvir as pessoas que chegam nesta casa, porque a gente sabe a dificuldade que é. As pessoas muitas vezes, o cidadão, o eleitor, o comerciante, o agricultor, até mesmo as pessoas que dependem do serviço, do trabalho, do atendimento do município, tem dificuldade em expressar suas ideias, suas opiniões, até porque tem medo de colocar aquilo que ele pensa de fato referente aos seus anseios, da sua família, do seu município. Mas nós temos feito esse trabalho, Jefferson, de ouvir as pessoas. E nós temos levado adiante aquilo que as pessoas nos apresentam, então, lá na Câmara de Vereadores. Esse trabalho, porque não existe outra forma a não ser dialogar, conversar, ouvir as pessoas. Porque o agente público que não ouve o clamor da sociedade, não ouve o clamor do cidadão, não ouve o clamor do eleitor, ele pode fazer qualquer coisa na vida menos ser agente público, ser político. Porque as nossas atenções, as nossas ações voltadas como agente público, eles têm que estar voltadas ao cidadão, aquele que de fato paga os nossos subsídios, aquele que de fato paga aos impostos do município e acaba então que seja voltado em obra, em serviço ao cidadão do seu município, no caso o nosso município Mirim-Doce. Então todos os projetos que chegou lá no Legislativo Municipal, eles têm sido aprovados. Muitas vezes é claro que tem discussões, isso é importante. Vivemos num momento, num país que isto é importante, a democracia, o diálogo, as divergências de ideias acabam já acontecendo dentro deste processo que é a democracia do país. Mas enfim, todos os projetos têm sido aprovados, tudo aquilo que o Executivo nos encaminha, as discussões, as divergências de ideias, mas eles acabam sendo aprovados com toda certeza. Então, nós apresentamos, além de, claro, que quando nós fizemos os nossos questionamentos ao Executivo e as divergências de ideias e de propostas e de fundamentos, nós apresentamos soluções nessas dificuldades, que é a questão do nosso agricultor, onde apresentamos lá um projeto que se chama Porteira Dentro, para que podemos beneficiar o nosso agricultor, porque o nosso município se intitula Capital do Melhor Arroz. Então nada mais justo que nós podemos, de uma forma ou de outra, ajudar ao nosso agricultor do nosso município, seja ele na pecuária, seja ele quando eu falo pecuária, eu falo na área da produção leiteira, seja ele na produção de corte, na piscicultura, que é importante a área de piscicultura do nosso município, na avicultura, na suinicultura, na produção agrícola, a produção de arroz e de grãos, em todas as outras áreas. Então nós apresentamos um projeto. Apresentamos projetos também para ajudar a administração, que é a questão do nosso funcionário público municipal, que é a questão do vale alimentação. E muitas vezes o Executivo não ouve o clamor
do vereador, do presidente da Câmara, dos vereadores em si. A Câmara de Vereadores não é ouvida muitas vezes pelo Poder Executivo. Enfim, nós temos fazido a nossa parte, que é de ouvir as pessoas e apresentar soluções, apresentar projetos ao Executivo. Nós sabemos que o projeto muitas vezes não é escutado, não é ouvido pelo Executivo, mas não é por falta de conhecimento, não é por falta de força de vontade do vereador do nosso município. E também, Jefferson, quero dizer aqui que o dinheiro público tem que ser cuidado, tem que ser muito bem investido. E baseado nisso, a Câmara de Vereadores está construindo um pavimento, está guardando um recurso. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos os vereadores, independente eles se sejam de situação ou de oposição, porque o vereador tem seus termos legais dentro do legislativo do seu município, mas ele, independente de ser vereador de oposição ou de situação, tudo aquilo que acontece no seu município, os vereadores são os corresponsáveis, são as pessoas que são importantes para que as coisas aconteçam no seu município, independente da situação partidária. Estamos, então, com o consentimento dos vereadores, estamos lá, iremos construir lá um pavimento superior à Casa Legislativa, investindo com sabedoria, com honestidade, com humildade, o pavimento superior da à Casa Legislativa Municipal, dando mais segurança e trazendo uma harmonia ainda maior ao município de Mirindôs. A Prefeitura Municipal ainda não tem a sua sede. A Câmara de Vereadores tem a sua sede, com a construção do ex-presidente Bernardo Peron, do ex-presidente Rocha Chirac, e estamos lá construindo então um pavimento superior, investindo muito bem o recurso do cidadão mirindossense, fazendo a pavimentação, o segundo piso da construção da Câmara de Vereadores. Tá certo. Presidente, um dos assuntos que a gente sempre aborda aqui nas visitas, né, dos vereadores de Mirim-Doce é a questão da SC que liga o município de Mirim-Doce à BR-470, que anos vem sendo motivo de cobrança por parte dos mirindocenses. Inclusive, o governador esteve na última semana aqui visitando a região, inaugurando um trecho de reabilitação de uma outra rodovia, e a gente sabe que os mirindocenses estiveram presentes. Qual foi a resposta do governador presente a respeito desse acesso de Mirim-Doce à BR? Muito bem colocado, Jefferson. Esse é um problema que tem preocupado a todos os nossos cidadãos mirindocenses. Eu falo aqui como cidadão mirindocense, não falo como presidente da Casa Legislativa Municipal, não falo aqui como vereador, mas eu falo como cidadão mirindocense. Inicialmente fizemos a nossa parte, que cabe ao Poder Legislativo Municipal, que é apresentarmos através ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, as irregularidades, tudo aquilo que aconteceu na nossa pavimentação asfaltada em nosso município de Mirim-Doce. A nossa luta tem que ser incansável, no sentido de viabilizar uma nova construção. Exatamente isso, pessoas ouvintes. Uma nova, porque aquilo que está lá em Mirim-Doce não é asfalto, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu quero aqui enfatizar o empenho todo especial do nosso secretário regional, o Tiago Maestro, que é um menino novo, um menino com ideias novas. Eu sempre tenho dito isso, nós temos que tirar as velhas raposas do galinheiro e colocar as pessoas com ideias novas, com a desenvoltura, com a esperança, com ser pessoas dinâmicas. E o Tiago é essa pessoa que tem uma preocupação extensa e enorme com o município de Mirim-Doce. E conversamos lá com o presidente do INFRA, aliás, falamos lá com o Vanderlei Agostini, que é o presidente do INFRA, juntamente, conversei com o governador Colombo, nessa questão da nossa preocupação como representante do povo, da nossa pavimentação asfaltada. Tudo isso graças ao Tiago, que disponibilizou para que isso acontecesse, para que eu pudesse levar esse conhecimento do governador, pudesse levar o conhecimento do Vanderlei Agostini, que, aliás, o Vanderlei Agostini é ex-prefeito de Curitiba, é nosso conterrâneo, nosso familiar. Eu tenho um parentesco, juntamente com o vereador Energia, tenho um parentesco com esse menino, que é um caboclo simples, que nem nós, que se preocupa com o município, principalmente como o nosso município pequeno, e que vê as coisas, o recurso disponibilizado e não vê a obra a contento daquilo que foi do anseio e foi permitido. Muitos políticos passaram na esfera estadual e municipal e prometeram essa tão sonhada e importante obra para o nosso tão abençoado e pequeno município de Mirim-Doce, que é a pavimentação asfaltada. E isso, infelizmente, aconteceu desta forma. Essa vergonha, eu disse isso ao governador, é vergonhoso. E o governador me disse, com seu jeito educado, que é uma pessoa muito educada,
juntamente com o Vanderlei Agostinho. Ele disse que ele tem vergonha de ter inaugurado uma obra desta forma, porque ele não tinha conhecimento que estava desse jeito. Ele disponibilizou o recurso e não foi feito da forma que ele queria, porque ele pagou uma propaganda por recurso da sociedade catarinense, divulgando que todos os municípios do estado catarinense tinham pavimentação asfaltada. Todos eles tinham ligação, e Mirim-Doce é diferente. Ele tem vergonha de falar a respeito do assunto. Os seus secretários têm vergonha, e ele disse isso com toda certeza. Ele foi induzido ao erro. Se ele soubesse que estava desta forma, ele jamais teria inaugurado esta obra. Então, quero aqui eximir o governador Raimundo Colombo desta oportunidade, eximir de toda forma o secretário regional Tiago Maestro, que assume o abacaxi que não é dele, não foi ele não é o pai da criança, mas está empenhado em resolver essa situação. Porque é um descaso com a sociedade catarinense, mas um descaso maior com o município de Mirim-Doce, porque sem pavimentação asfaltada, o município não desenvolve. Como é que nós vamos se deslocar a Pouso Redondo? Vamos se deslocar a Taió? No momento que vivemos de tantos recursos que o governo federal divulga que se investe, nós sabemos que o país vive numa crise difícil de corrupção, e dizer que Mirim-Doce não tem pavimentação asfaltada. E não tem, aquilo lá não é um asfalto. Mas enfim, temos fazendo a nossa parte. Os vereadores têm fazendo a parte deles. Todos os novos vereadores do município de Mirim-Doce têm feito a sua parte. O executivo tem feito a sua parte. Mas o que nós não concordamos é que jamais deveria ter sido inaugurado essa pavimentação asfaltada da forma que foi. Porque nós entendemos muito claro, os culpados que sejam condenados e, se possível for, devolvem os recursos. Não vamos penalizar somente a empresa. Nós sabemos que a empresa também tem culpa sim, mas ela não é culpada sozinha. Culpado é quem queria se beneficiar, inaugurar uma obra, queria ser candidato em município da nossa região, ou também juntamente ser reeleito no seu município. Isso nos entristece. É uma vergonha de Estado, uma vergonha de regional e é uma vergonha para o cidadão mirim-docense termos uma obra dessa não acabada. Nós hoje, quando se fala, estamos praticamente em estado de sítio. É assim que eu me refiro a essa palavra, Jefferson. Tá certo. Presidente, falando agora da questão da administração de Mirim-Doce. A gente tem conhecimento a respeito de alguns processos na Justiça contra a Prefeitura de Mirim-Doce. O que a Câmara de Vereadores, o que o Legislativo analisa a respeito deste assunto, presidente? Jefferson, esse é um assunto delicado e de nenhum de nós, legisladores do município, eu acho que nós temos, infelizmente, o político sempre tem dito que tem que estar na hora certa, no lugar exato, no momento exato. E eu não queria viver este momento no meu município, infelizmente. Digo isso com tristeza, porque quando nós nos elegemos, porque só existe duas formas de ganhar o voto do eleitor, que convenceu o eleitor a votar em ti. Ou tu ganha o voto do eleitor pelo convencimento, através da apresentação de um projeto, de uma proposta, para o teu município, para o teu cidadão, e não algo para ti. Ou senão, tu convence o eleitor a votar em ti pelo favorecimento. Infelizmente, a administração tem feito isso, ganhado o voto, a administração do meu município, ganhado o voto do eleitor, do cidadão, pelo convencimento, dando casas, apresentando serviços, principalmente na época eleitorais. É por isso que eu falo sempre na questão do projeto Porteira Dentro aos agricultores do nosso município, tanto ele na pecuária, tanto ele na piscicultura, na suinicultura, na avicultura, que hoje temos pessoas lá investindo no município na produção de ovos, e eu acho que isso é de suma importância, que vai trazer benefício ao município. Nós queremos o bem do nosso município, mas quando essas coisas acontecem, Jefferson, a gente fica triste, porque aquilo que o Ministério Público intervém e vai buscar não é por denúncia ou difamação dos vereadores de oposição, que é assim intitulado. Porque tudo aquilo que acontece de bem no município, no âmbito do município de Mirim-Doce, é louros e atiram foguetes e batem palma para a administração municipal. E aquilo que a administração municipal tem a obrigação de fazer correto e bem, e acontece errado porque fazem errado, a culpa é dos vereadores de oposição do município de Mirim-Doce. E nós somos obrigados a nos entristecer. O Tribunal de Contas,
o Ministério Público tem feito algumas ações voltadas ao bom uso do recurso e do dinheiro do cidadão mirindossense. Nessas questões, eu falo, entre todas elas, essa questão que foi noticiada na última semana, que é um concurso elaborado, um concurso fraudulento, através, em 2012, pela Prefeitura Municipal de Mirim-Doce, e eu fico triste, porque mais uma vez estão penalizando e culpando os vereadores de oposição. Não é verdade. Eu não tenho culpa. O vereador de oposição, o vereador emerita, o vereador Bernardo, que é o vice-presidente da casa, o vereador Marco Antônio, que é o primeiro secretário, juntamente com o vereador Nerci, da administração municipal, a prefeita Maria, ter feito um concurso direcionado a as pessoas que são direcionadas e filiadas ao partido do PMDB e Mirim-Doce. Eu digo isso porque o seu irmão passou no concurso público como farmacêutico. Eu não quero aqui discutir a competência de cada um. Não é mérito meu, jamais seria até insano vir aqui e dignificar e botar a competência do farmacêutico no nosso município em jogo. Até porque eu o conheço, sei da competência e da capacidade que não tem. Mas é muito estranho o irmão da prefeita passar em primeiro lugar num concurso de farmacêutico. O secretário de administração conseguiu colocar a sua esposa, assim como outros secretários, os cargos então foram direcionados. Mas quem diz isso não somos nós. Eu quero aqui eximir de culpa aquelas pessoas que passaram com todos os méritos e competências. Mas não fomos nós, vereadores. E eu fui cobrado, Jefferson, Lucas e as pessoas que me ouvem nesse momento, por alguns correligionários da prefeita Maria, correligionários do partido PMDB do meu município, fui cobrado que mais uma vez eu queria atrapalhar a administração de Mirim-Doce. Faltam com a verdade. Falem a verdade, façam certo. Vocês têm a obrigação de fazer as coisas corretas. Com o dinheiro público é para ser bem investido, com sabedoria, com honestidade, com sinceridade, nas áreas que o cidadão reclama. Eu não tenho culpa se o Ministério Público entrou com cassação e o Tribunal de Contas está também apurando isso. Eu não tenho culpa. Então, que os culpados não sejam, de fato, condenados, que se tiver que perder o cargo não sou eu, mas eu acho assim, eu tenho a responsabilidade. O que se eu carrego comigo, como agente público, político, vereador do meu município, é essa questão. Eu já estou indo para o meu 4º mandato. Eu jamais indiquei um irmão, uma cunhada, um sogro, um pai, uma mãe, um paletiro que seja como cargo efetivo ou comissionado no meu município Mirim-Doce, porque eu me preocupo com essa questão. Eu acho que o poder público é para atender as pessoas. E a partir do momento que eu indicar um familiar meu no poder público, eu estou direcionando, eu estou preocupado com o meu bolso. Isso eu jamais farei, porque eu tenho consciência disso, que eu não devo agir desta forma, porque eu prefiro pecar pelos meus erros, atitudes e reconhecê-los, do que pecar pela omissão. E a partir do momento que concordo com isso, com esse concurso da forma como foi feito, eu estou sendo omisso. E eu não posso concordar e sou a favor do Ministério Público. E não são somente essas questões, Jefferson. Tem a questão do clube de idosos, nosso município acontecendo no clube de idosos, 7 licitações feitas lá nesse clube, assinaturas falsificadas da pessoa que prestaram serviço e não foi elas que receberam, foi outras pessoas. Eu sou obrigado a concordar com isso? É claro que não sou. Mas é o Ministério Público que está desenvolvendo e analisando e procurando informações do Executivo. Porque nós, vereadores, muitas vezes nos é negado as informações que são repassadas. A Ponte Luiz Felipe, a comunidade e os moradores da Ponte Luiz Felipe, na localidade da Paleta, nos cobram um recurso que foi feito lá para fazer uma ponte de 40 metros, foi feito de 26. E se tu analisar tudo aquilo que foi feito, me perdoem os moradores da localidade da Paleta, me perdoem os cidadãos mirim-docenses, mas não é uma questão de política, conforme a prefeita justificou em Brasília, dizendo que a obra só estava parada porque os vereadores que perderam a eleição justificaram dessa forma, porque tínhamos perdido uma eleição. De forma alguma, o voto é importante. E ela ganhou a eleição com a maioria dos votos, teve que reconhecer isso e dizer que ela dê continuidade aos seus trabalhos. Mas a ponte da Paleta, que existe, é divergência no projeto. A altura da ponte não é aquilo que foi apresentado no projeto. As vigas não são do tamanho que foi colocado no projeto. A dimensão não é aquela que foi apresentada no projeto. O que acontece é quando o agente público, o prefeito municipal, independente do município, ele pega um recurso a nível federal ou estadual, ele vem por etapas. E quando tu apresenta a primeira etapa da obra,
Se estiver contente daquilo que apresenta o projeto, é liberado a segunda. E a prefeita Maria não consegue justificar a liberação da segunda etapa, porque não consegue justificar, não tem como justificar. Ela fez os trabalhos, usou o município, as caçambas do município para fazer aterramento, não pode, está no projeto. As cabeceiras foram feitas de concreto, fizeram de pedra, não pode. Isso vai alagar as casas do cidadão lá, infelizmente o cidadão não tem culpa, eu quero eximir aqui o cidadão do meu município que não tem o conhecimento. Eu tenho esse conhecimento que tive a oportunidade de estudar e ir a fundo nessa questão da ponte Luiz Felipe. Eu quero pedir ao cidadão que não conhece que procure o Poder Legislativo. Nós estamos lá para diálogo, para apresentar aquilo que nós conhecemos. Então, falta com a verdade, dizer que tudo aquilo que acontece de errado é culpa da oposição. Não é. Chega de falar isso. Nós temos uma obra lá, ao lado da ponte Luiz Felipe, a construção de salas de aula, a mesma empresa venceu a licitação, tem um projeto na Câmara, foi encaminhado ontem, pedindo um aditivo de quase 200 mil reais. Por que isso? A empresa que vence a licitação não sabe quanto é que vai gastar para construir a obra está parada. Como é o posto de saúde da mesma forma, e são empresas idôneas, não quero que culpar as empresas, elas não têm culpa de nada, culpa tem quem direciona os questionamentos da construção da obra. Então, é assim, são questões que nos entristecem. É triste ser vereador do seu município, porque no Mirim Doce, Jefferson, e pessoas que me ouvem, não nos falta nada. Nós temos tanta gente que acredita no nosso município de Mirim Doce, tem empresários que vieram de fora, de Santa Terezinha, eu vejo lá os irmãos Ignakazuki, que tem oficina no nosso município, tem os irmãos de Brito, que implantaram e ajudam o nosso município, a família Pintapo, tantas outras famílias, a família de Souza, tantas outras famílias que acreditam no potencial do município. Mas façam isso. O poder público tem que ajudar isso a fazer com honestidade, com sinceridade, para que possa desenvolver ainda mais o nosso tão sonhado e abençoado Mirim.